Gênesis 31, do versículo 22 ao versículo 42, Labão prossegue atrás de Jacó. No terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo seus irmãos e atrás dele seguiu o seu caminho por 7 dias e alcançou-o na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e disse-lhe: guarda-te, que não fales a Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e armará Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com os seus irmãos a sua na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: que fizeste que te esquivaste de mim e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Porque fugiste ocultamente e te esquivaste de mim, e não me fizeste saber para que eu te enviasse com alegria e com cântico, e com tamborim e com harpa. Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas loucamente, pois agora andaste fazendo assim? Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te, que não fales a Jacó nem bem nem mal. E agora, se te querias ir embora, porquanto tinhas saudades de voltar à casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão: porque temia, pois que dizia comigo: se porventura me não arrebataria as tuas filhas, com quem achares os teus deuses, esse não viva, reconhece diante de nossos irmãos, e o que é teu do que está comigo, e toma-o para ti, pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Leila, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Leila, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albada de um camelo, e assentaram-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda e não os achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, e respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado? Que tão furiosamente me tens perseguido, havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis da tua casa? Põe-no aqui diante dos meus irmãos e teus irmãos, e que julgue entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho.
Não te trouxe eu o despedaçado, eu o pagava, o furtado de dia e o furtado de noite, da minha mão o requererias. Estava eu de sorte que de dia me consumia o calor e de noite a geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não foram comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho das minhas mãos e repreendeu-se ontem à noite. Meus irmãos e minhas irmãs, essas são as palavras do Altíssimo diante daquela geração, né, de Jacó e Labão, né? Como Labão sabia que Jacó era um homem abençoado, ele o perseguia de todo jeito, né? E Jacó, um homem abençoado e um homem digno, um homem correto, que andava no caminho do Senhor. Por isso Labão o perseguia muito. Perseguia de tal forma que a tua própria filha, quando ele fugiu da face de Labão, né, e Deus sempre era com ele, a sua filha, Raquel, pegou os seus ídolos, que seriam os deuses dele, de Labão, e a levou. E com isso ele colocou isso em pauta, dizendo que foi, né, Jacó que tinha pego, né? Mas mesmo ele indo atrás de Jacó, Deus em sonho avisou a ele: não faças mal nem bem a Jacó, certo? Já tinha advertido a ele, né? O Senhor advertiu a ele. E hoje, na geração que nós vivemos, também nós temos a bênção, e o Senhor nos fala diante de tua face, através da nossa fé. Porque hoje nós não vemos para crer, né? Naquela época eles viam para crer, e hoje a gente não vemos para crer. Né? A gente não vemos para crer, a gente cremos sem ver. Não é isso? Então, através da nossa fé. Porque o Senhor, né, através da nossa fé, é que a gente sente a tua presença. Porque o Senhor é a pureza, o Senhor é o amor, o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é o caminho, é a verdade, o Senhor é a vida, o Senhor é a pureza. Essas são as dicas do Altíssimo. Deus abençoe a todos.